Olá, a paz do nosso Senhor Jesus. Olha, eu quero falar um pouquinho aqui sobre um acordo de paz apresentado pelo presidente norte-americano ao povo judeu e ao povo palestino. Ele propõe ali que se crie dois estados, um estado palestino e um estado israelense. Bom, quero aqui colocar que esse acordo de paz apresentado pelo presidente norte-americano é um acordo que tem a ver com profecias bíblicas. Profecias que mostram para nós que o arrebatamento da igreja está mais perto. E que essa profecia também nos mostra que o dia do julgamento está mais próximo também. Amém? Nesse sentido, eu quero ler um versículo bíblico que está em Joel 3, versículo 2. Lá está escrito assim: congregareis todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E a palavra do Senhor nos acabou de dizer que ele vai congregar todas as nações. Não será só a nação de Israel, não será só a nação palestina e nem somente a nação americana, mas sim todas. Depois ele fala assim: ali com eles entrarei em juízo. Perceba que ali nesse dia haverá juízo. Essas duas estrofes que eu li, essas duas frases que eu li, são frases que estão para se cumprir. Nenhuma nação ainda foi congregada no Vale de Josafá. As nações do mundo, nenhuma foi congregada no Vale de Josafá. Nem tampouco o Senhor Deus esteve no Vale de Josafá para julgar todas as nações. Então, essas duas falas estão para o futuro. E pelo que nós estamos vendo, um futuro não muito longe. Tá ok? Quero continuar lendo o versículo. E ele fala assim: por causa do meu povo e da minha herança, Israel, por causa do seu povo e da sua herança. Por que ele vai julgar todas as nações por causa de Israel? Porque com certeza alguém se levantou contra Israel. Alguém se levantou contra o povo judeu. Tá certo? Aí ele fala assim: a quem eles espalharam entre as nações. O povo judeu, no ano 70 depois de Cristo, foi espalhado entre as nações. O povo foi espalhado. O povo viveu por mais de 2000 anos espalhado entre as nações. Eles não haviam direito sobre a terra. Perderam o direito deles sobre a terra de Israel. E viveram espalhado. Nós podemos ver que durante a Segunda Guerra Mundial, Hitler matou muitos judeus. Muitos judeus foram mortos ali. A nação de Israel foi quase exterminada da face da terra no período da Segunda Guerra Mundial. Por que isso ocorreu? Porque eles não haviam um Estado, não havia um país que é o país deles. Eles estavam vivendo em outros países. E vivendo em outros países é como viver de favor. É como viver de favor. Quando a gente vivemos de favor na casa de uma pessoa, nós não temos direito. Não temos direito de opinião, não temos direito de falar. E quando nós falamos, vivendo de favor na casa de outra pessoa, a outra pessoa pode se magoar e pedir a nossa saída. Que nós se retire. Por quê? Porque o direito ali não é nosso. O direito é daquela pessoa que cede o espaço para nós. Amém? Assim foi o povo judeu. O povo judeu quase por 2000 anos viveram de favores em outros países. Colônias judaicas foram criadas dentro de outros países. E esses países, muitas vezes, expulsaram eles. Ali na Espanha, perseguiram os judeus. Mataram muitos judeus na Espanha também.
Então, a palavra do Senhor está nos falando que esse povo foi espalhado. Realmente, essa passagem que eu li agora, a quem eles espalharam entre as nações, isso já se cumpriu. O povo já foi espalhado. E hoje, pela misericórdia de Deus, eles voltaram para a terra. Eles estão reunidos novamente. A terra foi dada de volta a eles. Essa terra foi dada a eles em 1947, numa reunião da ONU. A terra retornou à mão dos judeus. E em 1948, o povo começou a retornar para a terra. E agora, o restante desse versículo, a última fala desse versículo, é exatamente aonde eu quero entrar. E a última fala desse versículo nos fala assim: e repartirão a minha terra. Então a última fala assim, e repartirão a minha terra. Se vão repartir, é porque o povo retornou. É exatamente o que o presidente norte-americano está propondo: repartir a terra de Israel. Repartir essa terra. Amém? Eu quero ler com vocês as pautas sobre esse acordo apresentado pelo presidente norte-americano. Primeira pauta: Jerusalém Oriental será a capital do Estado palestino. Então a parte oriental da cidade será para os palestinos, será a capital do povo palestino, repartindo a cidade de Jerusalém em duas partes. Segunda pauta: Jerusalém continuará indivisível capital de Israel. Ele fala que Jerusalém será indivisível, mas a primeira pauta já falou para nós que a cidade será dividida e a parte oriental será a capital do povo judeu, do povo palestino. Terceira pauta: dobrar o tamanho do território ocupado pelos palestinos. Então ele fala que o território hoje ocupado pelo povo palestino será dobrado. Tá ok? E a quarta pauta, ele coloca um pacote de ajuda financeira de 50 milhões de dólares. Esses 50 milhões que será levado para Israel será para construir esse novo Estado. Tá ok? E eu quero ler com vocês agora uma frase que o presidente norte-americano leu durante a apresentação do acordo. A frase é esta: fiz muito por Israel, mudamos a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, reconhecemos as colinas de Golã como território israelense, portanto é razoável que eu faça muito para os palestinos, ou não seria justo. Quero que esse acordo seja ótimo para eles. Hoje é uma oportunidade histórica para que conquistem a sua independência. Então, o presidente norte-americano, ele fala que a partir de agora ele vai começar a fazer algo para os palestinos. Ele coloca que ele já fez bastante aos judeus. Então agora é hora de fazer aos palestinos. E ele coloca que ele vai oferecer, está oferecendo, 50 milhões para a construção desse novo Estado, o Estado palestino, dividindo a terra em duas partes. O versículo que nós lemos, que está em Joel 3:2, ele colocou no final duas etapas. Ele colocou que o povo seria espalhado e depois ele colocou que a terra seria dividida. Então, o povo já foi espalhado e já retornou à terra. A segunda parte, o povo será dividido. Depois do povo ser dividido, ele fala então
que virá o julgamento, aonde todas as nações serão reunidas no vale de Josafá. Amém? Desse versículo, nós entramos então na segunda etapa dele, que é a divisão do Estado de Israel. O que está acontecendo hoje em Israel é dividindo o Estado de Israel em duas partes. Dali, nós vamos partir para a última parte do versículo, que é o julgamento de todas as nações. Talvez você me pergunte, mas o povo judeu vai aceitar a divisão? Olha, o primeiro-ministro de Israel e os dois partidos ali que envolvem já aceitaram a divisão. Aceitaram o plano de paz. Porque o plano de paz foi apresentado ao povo judeu. Porque são eles hoje que têm a posse da terra. E são eles que têm que abrir mão sobre a terra. Então, por isso, o acordo de paz é apresentado a eles. E eu quero aqui ler uma reportagem que foi colocada sobre líderes judaicos nessa última semana. Está escrito assim: primeiro-ministro israelense quer retomar projeto que havia sido paralisado devido a críticas internacionais. Propostas segue plano de paz de Trump para a região. Primeiro-ministro de Israel. Aí ele coloca assim: a notícia mais importante hoje é que eu aprovei a construção 4.000 novas casas, 1.000 para os árabes, os palestinos, e 3.000 para os judeus. Amém? Então, o parlamento judaico aprovou a construção de 4.000 casas. 4.000 casas. Um novo assentamento. E esse novo assentamento, 3.000 casas são para judeus. E 1.000 casas são para palestinos. Estão criando o Estado palestino. O próprio povo judeu aceitou a proposta feita pelo presidente norte-americano. Presidente norte-americano, os Estados Unidos estão, em outras palavras, costurando esse acordo de paz no Oriente Médio. E quero aqui também falar sobre um outro fato que aconteceu, aonde ocorreu agora, esses dias, dia 21/2. O Talibã anunciou nessa sexta-feira, dia 21/2, que assinará um acordo de paz com Estados Unidos no próximo dia 29/2/2020. Olha novamente. Quem vai assinar? O Talibã. Quem é o Talibã? O Talibã é uma organização terrorista. Uma organização terrorista que age lá no Iraque. E essa organização terrorista está assinando um acordo de paz com Estados Unidos da América. O mesmo Estados Unidos da América que assina um acordo de paz também com o povo judeu e povo palestino. Perceba que os americanos, o presidente americano, ele está costurando um acordo de paz nessa região. E a Bíblia nos alerta para
que nos prepare, porque o tempo do fim está perto. Eu quero aqui ler um outro versículo bíblico que está em João. Esse versículo está em João 5, 43 e 44. Está escrito assim: eu vim em nome de meu Pai e não me aceitaram. Olha, Jesus veio em nome do seu Pai e não aceitaram. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Quando Jesus veio trazendo a paz para o Oriente Médio, para o mundo, mas muitos não aceitaram. E esses muitos que não aceitaram, fizeram o quê? O crucificaram. E hoje, muitos ainda não aceitam a palavra. Muitos não aceitam Jesus. Não aceitam Jesus como sendo o Messias. Não aceitam a palavra de nosso Senhor Jesus. Muitos estão esperando um líder que possa trazer a paz para o Oriente Médio e a paz para o mundo. E aí ele fala assim, continuando nessa leitura: como podeis vós crer, recebendo honra um dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Então, nós honramos um ao outro. Honramos os americanos por estar costurando esse acordo de paz no Oriente Médio, mas não honramos a Deus. Não honramos aquele que enviou seu Filho amado na terra. E sobre paz, eu quero dizer outro versículo que está em João também, 16, 33. Está escrito assim: tendo-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, em Cristo nós temos a paz. E ele fala assim: no mundo tereis aflição. O mundo nos oferece aflição, meu amado. Olha aí as enfermidades, as doenças, o desemprego, políticos que deveriam estar fazendo algo por nós. Não, estão roubando nosso país. E não é só no Brasil, é em todos os locais. É em Israel, é nos Estados Unidos, na Europa. Políticos são homens sujos, homens que roubam descaradamente o povo, homens que roubam dinheiro da merenda de nossos filhos, homens que roubam dinheiro da saúde. Então, políticos são homens sujos. Claro que existem homens bons na política, homens honestos, pessoas honestas, mas que força eles têm diante de tantas pessoas corruptas? E eu quero continuar lendo o restante desse versículo. E ele fala assim: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em outras palavras, tende bom ânimo, meu amado, eu venci o mundo e vós vencereis também. É isso que ele está nos dizendo. Meu amigo, meu amado irmão, nós estamos nos últimos dias. Estamos vivendo sinais que se referem à vinda de nosso Senhor Jesus. Se refere ao arrebatamento da igreja. Um acordo de paz está sendo costurado em Israel. Talvez você me pergunte: Davi, mas não é bom um acordo de paz na região? Sim, um acordo de paz seria muito importante para todas as nações. Mas
que esse acordo fosse verdadeiro, que esse acordo fosse um acordo realmente honesto e verdadeiro. Mas é um acordo que está sendo proposto pelo homem, pelo político. E a Bíblia fala que ele vai fazer o acordo, mas que ele vai romper o acordo também. Por quê? Político somente vê o poder. E podemos ler o texto que ele fala sobre apresentar esse acordo e romper com esse acordo em Daniel. Daniel 9, 27, ele fala assim: e ele firmará uma aliança com muitos. Não é isso que o americano está fazendo? Ele não está firmando aliança com judeus, palestinos e agora com o Talibã? Ele está costurando uma aliança. Ele vai firmar uma aliança com muitos por uma semana. Então ele vai afirmar uma aliança, uma trégua por uma semana. Essa semana eu quero alertar que é uma semana de anos. Aí ele fala assim: e na metade da semana fará cessar o sacrifício, a oferta, sobre a ala da abominação virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. O que esse versículo nos falou? Que ele vai afirmar uma aliança de paz com muitos, mas que na metade da semana virá o assolador. Na metade da semana vai surgir o assolador, vai surgir o anticristo. E aí, meu amigo, ele vai romper o acordo de paz, ele vai falar que ele é o líder, que é ele que costurou a paz, que só há paz no mundo porque ele fez a paz. A arrogância do político vai aparecer. E todos podem falar: ah, Davi, eu acho que não é bem assim. Amado, dá uma olhadinha para a política no Brasil. Dá uma olhadinha para os políticos. Vê que eles ganham as eleições propondo paz, propondo melhorar a saúde, melhorar a segurança pública. E é isso que acontece. Chegam no poder, a arrogância, a soberba toma conta do coração desses homens. Então, quando esse acordo for assinado, quando tudo estiver costurado, aí ele fala que na metade da semana ele vai romper o acordo. E aí surge o assolador. Tá ok? Olha, a paz de nosso Senhor Jesus. Se alerta. Jesus está vindo. Esse é um grande sinal sobre a volta de nosso Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar a cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.